Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o formato especial do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Formato especial porque hoje o debate vai ser feito por meio de perguntas e respostas dos dois debatedores. E eles vão discutir um dos assuntos mais espinhosos, mais difíceis e mais misteriosos da teologia, que é a pessoa de Deus, né? Bom, Deus não cabe na nossa razão. Começa o problema aí que a gente não consegue entender ou explicar Deus. E a Bíblia apresenta Deus de três maneiras diferentes, né? E por conta da apresentação da Bíblia, a cristandade tem entendido que Deus é ou trino ou uno. Trino significa que ele é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas e que não se confundem. São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituindo um único Deus. O unicismo que eu não entendo muito bem nem de trindade nem de unicismo, mas o unicismo propõe um único Deus apresentando-se em três formas diferentes. Quando ele é o Criador, é o Pai, como Redentor, ele é o Filho, como aplicador da salvação ou vivificador é o Espírito Santo. É um único Deus, uma única pessoa que se apresenta em três papéis, ou três formas, ou três modos diferentes, enfim. A discussão entre os trinitários e os unicistas é longa e antiga na história da igreja. E é óbvio que o Vejam Só não vai resolver essa questão aqui por meio de um programa de menos de 1h30 de duração, claro. Mas nós conseguimos pautar dois irmãos que se propuseram, cada um deles, a defender o ponto de vista que esposam, por meio desse formato de perguntas e respostas, que certamente vai ser bastante útil para você poder compreender a questão mais perfeitamente e também avaliar se aquilo que você crê está certo ou não, à luz das escrituras sagradas, né, e que vão ser obviamente levantadas nas perguntas e respostas desses debatedores. Afinal de contas, qual que é a doutrina biblicamente correta? A doutrina da Trindade ou o ensinamento dos unicistas? Está no ar o Vejam Só. Você com certeza está curioso para saber quem é que vai, quem topou, porque o Vejam Só tem tentado pautar esse debate há anos, muitos anos, né? Nós já estamos há mais de 10 anos no ar e há muito tempo que a gente vem tentando pautar o tema. Hoje a gente conseguiu, graças a Deus. Dois irmãos que vão discutir o assunto conosco. Estreando no Vejam Só, pastor José Evangelista, ele que é ministro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Pastor José Evangelista, seja muito bem-vindo, paz e graça. A paz do Senhor, irmãos, e a paz do Senhor para todos que estão ao alcance desse programa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui como ministro de Deus para representar o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sou obrigado, pastor. unicista, creio no único Deus verdadeiro que se manifestou em carne e habitou entre os homens para salvar. Eu represento depois eu queria a igreja. que o senhor explicasse um pouquinho melhor a doutrina, mas antes eu queria o endereço da sua igreja. O endereço da nossa igreja. Isso. É Rua Juruá 49, Vila Assunção, Onde Santo fica? André, São Paulo. Ah, é no ABC Paulista. No ABC. É a sede da igreja? É a sede. O senhor é o pastor da sede? Eu sou pastor da sede. É o presidente da denominação atual? Sou. Aqui no estado. A Igreja Pentecostal Unida, ela tem quantos anos aqui no Brasil? Ela tem uns 60 anos. Ela veio de onde? Da América. Lá existe também Pentecostal Unida? Existe. Eles também são unicistas? Nossa sede mundial é Estados Unidos. Ah,
Alguma cidade lá? No Texas. No Texas, perfeito. Então, há 60 anos que a Igreja Pentecostal Unida existe no Brasil. O senhor está nessa denominação há? 40 anos. 40 anos, que bênção. Deus abençoe, viu? É. Muito obrigado. Já o senhor fala do unicismo. Do outro lado, você já conhece o debatedor apologeta missionário Jamierson Oliveira, que é teólogo, escritor, jornalista e integrante, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. do Belém. Paz e graça, Jamierson, tudo bom? Paz e graça, Heber, paz e graça, pastor José, a todos os que nos assistem. Eu quero aproveitar e agradecer. Esse ano estivemos juntos tantas vezes, né? E foi muito bom estar com vocês, né? Também já desejando aí um feliz ano, um feliz Natal para todos os telespectadores e a direção do programa também. O que é esse livro aqui? Esse é um livro relançado, eu sou o autor dele, é o livro Grandes Entrevistas, em que eu reúno as melhores entrevistas, por assim dizer, que eu fiz aí nos últimos 14 anos, Heber. Entrevista com grandes líderes e teólogos, missionários, pastores locais, né? Por exemplo, Luiz Saião, Júlio Severo, entrevisto aí também Dr. Shed, Dom Richardson, o Alderi Souza Matos, e tantos outros irmãos, o Kleber Marcolan, que é um cientista cristão com pós-graduação em biologia, falando sobre homossexualidade. Então é um livro bem completo, fácil de ler. Você pode adquirir através do Facebook, você me procura ali. Pode encaminhar também no e-mail, né? Que consta na página do Vejam Só, jamiersonsp@gmail.com. Você pode fazer aí o pedido desse livro, né? Muito bom. Bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir agora a matéria que propõe o tema a ser debatido hoje. Vejam só. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, ou também conhecida como Santíssima Trindade, é a doutrina escolhida pela maioria das igrejas cristãs que professam a um único Deus, preconizado em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para os seus defensores, é um dos dogmas centrais da fé cristã e considerado um mistério. Por outro lado, o judaísmo e o islamismo, bem como algumas denominações cristãs, não aceitam a Trindade. Segundo as Escrituras, Deus está presente como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. As Escrituras apresentam o Pai como a fonte da criação, o que dá a vida e Deus de todo o universo. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O Filho é retratado como a imagem do Deus invisível, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam domináveis, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O Espírito é Deus agindo, Deus alcançando as pessoas. É aquele que influencia uma pessoa internamente a mudanças e é aquele que guia as pessoas em caminhos seguros. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Segundo a Bíblia, são 3 pessoas em um único Deus, ou Deus em 3 formas. Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, você aí de casa, entra no site vejamsó.com.br e vote na enquete, que a enquete é bem direta. Segundo as Escrituras, primeira resposta, são 3 pessoas em um único Deus. É a posição trinitária, ou trinitariana, né? Então,
um único Deus, formado, sei lá eu como, por 3 pessoas distintas. Segunda resposta, segundo as Escrituras, é um Deus em 3 formas, né? 3 apresentações, 3 modos, 3 jeitos de ele se revelar, enfim. É a visão, acho eu, do unicismo. Também não sei bem. Aliás, sobre a doutrina da Trindade, eu quase não sei nada. E a terceira resposta, que é mais do que nunca a minha, é não sei. E não sei mesmo, mas vou ficar sabendo, porque eu vou ouvir com muita atenção o que as ponderações dos 2 debatedores e vou tirar minhas conclusões ao final do programa, como você também, tá? Vamos lá, o pastor José Evangelista é ministro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, está estreando hoje no Vejam Só, ele vai representar o pensamento unicista. Então, pastor José, pediria que o senhor, em rápidas palavras, explicasse para nós agora o que é que o unicismo ensina, o unicismo que o senhor vai defender aqui. Nós cremos em Jesus, como diz a Escritura. E a Escritura diz que há um só Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus afirmou que esse é o principal de todos os mandamentos, que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículos 28 e 29. Esse é um dos maiores princípios para a nossa salvação. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. Essa é a nossa fé cristã, que cremos e defendemos. Nós cremos, como diz a palavra de Deus, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus em Efésios 4, versículo 4 em diante diz que há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado na esperança da sua vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo e um só Deus, o Pai de todos, no meio de todos e está em todos. Essa é a nossa crença, é a crença bíblica, é a fé de Abraão. Abraão cria no único Deus verdadeiro, porque nós não encontramos na Bíblia onde Deus se manifestou como 3 pessoas e nem como um Deus trino. Ele se manifestou para Abraão como Deus Todo-Poderoso, Gênesis 1:17. E em Êxodo, capítulo 6, verso 3, ele se manifestou para Moisés dizendo: eu sou Deus, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, e como Deus Todo-Poderoso. Mas como o Senhor não foi perfeitamente conhecido. Então, nós não encontramos onde Deus se manifestou na Bíblia como Deus Trino ou 3 pessoas da Trindade, mas como Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos revela em Apocalipse 1, verso 8, que o Deus Todo-Poderoso é Jesus. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Jesus se manifestou como Deus de Abraão. Jesus disse a Abraão: viu o meu dia e alegrou-se. Os judeus disseram: tu ainda não tem 50 anos e conhece nosso pai Abraão? Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou, e não nós somos. Perfeito. Uau! O senhor falou tudo isso de memória? Claro. Como claro? Não tem nada de claro nisso. Qual a idade do senhor? 65 anos. O senhor é cristão há quantos anos? Eu sou cristão há uns 45 anos. Que bênção. O senhor já se converteu na Igreja Pentecostal Unida ou em outra? Passei em outras denominações. Ah, tá certo. Quer falar delas ou não? Quais foram? Não, eu agradeço por onde passei, aprendi muitas coisas maravilhosas, inclusive tenho muitos amigos na religião que eu passei. Eu não desrespeito a fé de nenhum dos nossos amados irmãos, mas eu tenho um compromisso com a verdade. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Segundo os Coríntios, capítulo 13, verso 8. Muito obrigado, irmão. Eu tenho uma inveja de quem
consegue eu citar também. a Bíblia desse jeito. Ele e o irmão Serafim, vou contar uma história, viu? Bom, missionário Jamierson Oliveira, o senhor tem sido um dos mais brilhantes debatedores desse formato que nós temos aqui às terças-feiras. No próximo bloco, o senhor vai tentar provar o ponto de vista trinitário, ou trinitariano, nem sei como se fala. Aliás, eu conheço tão pouco dessa doutrina que eu não sei nem como dizer. Qual é a posição que o senhor vai defender? Explica para nós. Heber, à luz das Escrituras, eu respeito bastante a opinião do pastor e elogio o zelo, né, que ele demonstra pela doutrina bíblica monoteísta, que indica a existência de um único Deus, mas à luz das evidências, né, das evidências bíblicas que nós vamos aqui demonstrar ao longo do programa, nós temos que achar uma equação melhor, né, para falar desse Deus. Uma vez que ele é apresentado na Bíblia como único, e essa é uma verdade bíblica, eu também sou monoteísta, e exceto algumas seitas, grande maioria esmagadora, né, do cristianismo também é monoteísta, mas à luz das Escrituras nós precisamos então entender alguns problemas. Começa no termo Elohim, que é um termo bíblico que aparece mais de 2.500 vezes nas Escrituras, e ele é um termo plural, e é a designação de Deus, né? É um plural de um outro termo no hebraico, que é Elohá, que está no singular, aparece apenas 57 vezes nas Escrituras. Aí a Bíblia cita esse Deus único a partir de Deuteronômio 6:4, que o pastor aqui mencionou: ouve, ó Israel, que o Senhor nosso Deus é único. E esse único também não é um único simples, uma unidade absoluta, mas é uma unidade composta, que vem da palavra Echad no hebraico. Diferente de Ahid, que é uma palavra que designa uma unidade simples. Então você tem o termo Elohim se referindo a Deus, de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você tem os textos seguintes, principalmente relacionados com Gênesis 1:27, 3:22, Gênesis 11, versículo 7, Deus falando: eia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eia, desçamos e confundamos, usando os verbos no plural. Pronome possessivo, nossa, nós, o homem é como um de nós, Gênesis 3:22. Aí você discorre toda a Bíblia e você vai encontrar pessoas sendo chamadas de Deus, personalidades divinas, num único contexto. Ambas são chamadas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu não sei como escapar da fórmula trinitária, e o desafio aqui para o pastor José Evangelista, como desfazer esse nó sem criarmos uma segunda divindade, como acontece com as Testemunhas de Jeová, que ao forçar o texto, eles precisam entender a pessoa de Jesus e negam a divindade de Jesus, então colocam Jesus como um Deus menor ou um Deus apenas poderoso. Os mormons já admitem logo a existência de 3 deuses separados mesmo, portanto fazendo do mormonismo uma religião politeísta. Então, à luz das Escrituras, a natureza de Deus é plural no que se refere à personalidade, à diversidade de pessoas, e é única na sua essência. Essa é a única forma que o cristianismo encontrou para designar a natureza de Deus. Fora isso, ou você cai no biteísmo ou no politeísmo, né? Biteísmo, que é o que ocorre com a Testemunha de Jeová, ou no politeísmo, ou você fica no monoteísmo absolutista, que é dos judeus, que é também um formato que o unicismo acaba assumindo. Tá bom. A partir do próximo bloco, você vai ouvir as ponderações de ambos os irmãos, feitas através de perguntas e respostas, como você está acostumado. 3 minutos para cada resposta,
e 3 minutos para o comentário da resposta, tá bom? Deixa eu ver se falta alguma coisa, acho que eu vou chamar o intervalo e aí nós vamos partir para a briga. Voltamos já. Muito bem, para você que está sintonizado conosco, o debate especial de hoje, Vejam Só, é sobre a questão da doutrina trinitariana versus a doutrina unicista. Segundo a Bíblia, são 3 pessoas em um único Deus, a versão trinitariana, ou um Deus em 3 formas, a versão unicista. Representando o pensamento unicista, está conosco o pastor José Evangelista, ministro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aliás, o presidente da denominação aqui no Brasil. E ele vai fazer a primeira... Em São Paulo, em São Paulo? Em São Paulo. Ele vai fazer a primeira pergunta para o missionário Jamierson Oliveira, que hoje representa aqui o pensamento trinitário, ele que é integrante da Igreja Assembleia de Deus, teólogo, apologeta, escritor, jornalista, sei lá mais o quê. Então, vamos lá. Pastor José Evangelista, sua primeira pergunta. Pastor, dentro da sua linha de raciocínio, como representante da Trindade, o senhor crê que a Trindade é o Deus da Bíblia? O Deus Trino? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos, missionário. Poderia repetir? O senhor, dentro da sua linha de raciocínio, como representante da Trindade, o senhor crê que a Trindade, o Deus Trino, é o Deus da Bíblia? O senhor quer saber por que ele crê? Sim, eu creio que sim, Heber. Eu não apenas creio, mas é possível demonstrar isso de forma farta nas Escrituras. Na apresentação, eu usei o termo Elohim. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. A palavra Deus nas Escrituras, no Antigo Testamento, é uma palavra polissêmica. Ela é aplicada por mais de 2.500 vezes, e ora se referindo ao Pai, ora se referindo ao Espírito Santo, ora se referindo inclusive ao Filho. É esse termo hebraico Elohim, que é um termo plural. No hebraico há 2 nomes, há 2 palavras para Deus, Elohá ou Elohim. Elohá é no singular e Elohim está no plural. Todos os especialistas, os principais linguistas da história, inclusive judeus, entendem que por si só o termo Elohim não diz muita coisa. Mas ele, em combinação com o contexto das Escrituras, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criar, o verbo criar, bará, no hebraico, ele está no singular. Mas o sujeito, Elohim, está no plural. Bem, há um paradoxo, há um problema sério isso para o monoteísmo judaico, principalmente se nós compararmos esse termo hebraico Elohim com outros textos bíblicos, como por exemplo, Gênesis 1:27, que diz assim, façamos, o verbo fazer no plural, façamos o homem a nossa imagem, pronome possessivo, também na primeira pessoa do plural, flexionado, né? O verbo a primeira pessoa do plural, o pronome possessivo, a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus falando do homem após a queda diz assim, o homem é como um de nós, pronome possessivo também flexionado na primeira pessoa do plural, não está no singular. Depois você vai lá para Gênesis capítulo 11, versículo 7, por ocasião da corrupção do gênero humano, aí Deus aparece dizendo, eia, desçamos, o verbo descer, e confundamos o verbo confundir também no plural. Bem, como é que os teólogos, os rabinos judeus entendem isso? Não entendem. Criaram uma teoria chamada plural majestático, ou plural de majestade, para designar a grandeza de Deus, mas não resolve o problema. Então, a base da Trindade, ela é linguística nas Escrituras, a começar daí. Tá bom, seu tempo acabou, obrigado. Pastor José Evangelista, o senhor pode comentar a resposta do missionário Jamierson com 3 minutos também.
O pastor afirmou que o Deus Trino é o Deus da Bíblia. A palavra de Deus afirma que o Deus da Bíblia é Jesus, que Ele é o Deus Criador. A Bíblia diz que Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e não por eles. A palavra de Deus diz em Colossenses 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas, nele, não neles, foi criada todas as coisas, visível e invisível. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então nós cremos que Jesus é o Deus Criador. Não tem dois Deus Criador, só tem um Deus Criador, e esse é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, verso 6. E não tem dois pais da eternidade, só tem um Pai da eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Deus bendito eternamente, amém. Não tem lugar para outro. Romanos capítulo 9, verso 5. E Jesus disse: se não crê que eu sou, vão morrer nos seus pecados. Quem é Jesus? Ele é tudo que a Bíblia diz a respeito dele. Porque a Bíblia não dá testemunho da Santíssima Trindade. A Bíblia dá testemunho de Jesus. Jesus disse: examina as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, dão testemunho de mim e não de nós. A Escritura de Gênesis ao Apocalipse dá testemunho de Jesus Cristo. Os profetas deram testemunho de Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 43, dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todos que nele crê, recebem remissão dos pecados. Como o irmão fez uma citação de Moisés, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós não cremos que Deus falou com outro Deus, porque Deus não conhece outro Deus além dele. Está escrito na palavra de Deus, no capítulo 43 de Isaías, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ao meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Nós ficamos com as Escrituras Sagradas. Muito obrigado, pastor. Só que agora é a vez do missionário Jamierson fazer a primeira pergunta dele. E a palavra Elohim é plural de atributos, não de pessoas. Tá bom. Vamos lá, missionário, sua primeira pergunta. Muito bem. Comentário do pastor, só fazendo uma ponta, está perfeito para defender o monoteísmo, que é a doutrina bíblica, né? Mas não explica essa pluralidade na divindade, né? Conforme argumentei nos termos Elohim, no verbo fazer, no pronome nós, nossa. Então o problema continua, não está resolvido. Mas, pastor, pensando na divindade como uma única pessoa, em João capítulo 8, versículo 13 e versículo 14, Jesus está defendendo o seu ministério messiânico diante dos fariseus, né? Diante dos judeus. E ele diz que não é só ele que dá testemunho do seu ministério, de que ele é verdadeiro. Há um outro que dá testemunho em relação ao seu ministério. Aí ele faz uma referência ao Pai, no versículo de número 14, que dá testemunho dele. Ou seja, é ele e o Pai quem dá testemunho. E nesse mesmo contexto, interessante que ele faz um recurso, ele busca uma base na lei de Moisés, que está lá no capítulo 17, versículo 6. A lei de Moisés exigia que, para a veracidade de um veredito, para que um veredito fosse verdadeiro, era necessário no mínimo 2 testemunhas. 2 pessoas afirmarem aquele fato, ou mais, né, naturalmente, mas no mínimo 2 pessoas darem testemunho em relação àquele fato para que ele fosse verdadeiro e a pessoa pudesse, inclusive, receber a pena capital, a pena de morte, né, o criminoso acusado. Jesus cita, inclusive, essa passagem de Deuteronômio 17 e 6 e Deuteronômio 19 e 15. Dizendo que é necessário uma outra pessoa para fundamentar um veredito, um testemunho. Bem,
se Jesus é a única pessoa da divindade, quem é essa outra pessoa que dá testemunho dele? Se, biblicamente, é necessário duas pessoas para que um veredito seja verdadeiro, isso não sou eu que estou dizendo, é o texto de Deuteronômio, que o próprio Cristo utiliza para falar do Pai como uma outra pessoa diferente. Vale lembrar, João ainda capítulo 5, verso 32, que ele diz: o Pai há um outro que de mim dá testemunho. E fala do Espírito Santo também como sendo alguém que testifica dele. Como que o senhor entende essa questão? Se não há mais pessoas na divindade, como que é que Jesus usa essa referência de Deuteronômio? Quem é essa outra pessoa que dá testemunho dele? A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2 e o versículo 3, que em Jesus está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. E o verso 9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é uma pessoa da divindade, a divindade total habita nele, em Jesus. E o próprio Jesus, que estava falando do Pai, ele disse: quando vocês veem a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não com outra pessoa. Mas pastor, quando Jesus se refere ao Pai nesses textos como a segunda testemunha, não é uma pessoa distinta? Como é que o senhor... Qual é o texto que você citou? Não é uma pessoa distinta. João capítulo 8, versículo 13 e 14. Deus e Jesus não são duas pessoas distintas. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Ele não diz que eles são duas pessoas distintas. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. A questão, pastor, a questão é o próprio uso de Jesus e de Deuteronômio capítulo 17, verso 6 e do capítulo 19, versículo 11. Que a lei diz que é necessário duas pessoas ou mais para afirmar um veredito. E é o próprio Cristo, eu estou aqui, João capítulo 8, versículo de número 13, disse assim: disseram, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, os judeus estão dizendo o seguinte: quem é mais que faz coro contigo? Você sozinho está falando que você é o Messias. O que Jesus responde? Ainda que eu mesmo testificasse de mim, eu sozinho testificasse de mim, verso 14, o meu testemunho seria já verdadeiro, porque ele é autossuficiente. Concordo com o irmão que Jesus é Deus na sua plenitude. Mas ele diz assim: porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu testemunho é verdadeiro. Mas não sou eu só que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Ele está se referindo a uma outra pessoa que dá testemunho dele. Quem é o Pai de Jesus na Bíblia? Eu que estou perguntando para o irmão. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. Se uma mulher Mas ele é uma outra pessoa? É aquele que é o pai da criança. Não. Há um corpo e um espírito, não há duas pessoas. Ah, entendi. Então, no caso, quando Jesus se refere ao Pai, só para o telespectador acompanhar, nesse texto ele está se referindo ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, que é o Pai. Tá. Jesus não tem dois pais. Porque quando a gente fala Pai, a gente logo pensa na doutrina trinitariana do Criador, né? Então, Jesus é o Criador, e quando ele se refere ao Pai, ele está se referindo ao Espírito Santo, que foi quem o gerou no ventre de Maria. Perfeito. Há um corpo e um espírito, não há três corpos. Três pessoas, três corpos. Tá bom. O senhor quer comentar, senhor Jamias? Quero, porque o problema não está resolvido. Sim. Jesus alegou que a lei exige duas testemunhas, que precisam ser duas pessoas. Eu aceito também o testemunho do Espírito Santo, como sendo outra pessoa. Pai? Não, como sendo outra pessoa. O próprio Jesus disse que era o Pai que testificava dele sendo essa outra pessoa, conforme a lei de Deuteronômio 17, 6. Mas o Espírito Santo também é essa outra pessoa que testifica de Jesus. João capítulo 15, verso 26, Jesus disse assim, exatamente do Espírito Santo: quando vier o Consolador, que da parte do Pai eu vou enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele também testificará de mim.
Ou seja, também o Espírito Santo é essa outra pessoa que testifica de Jesus. Mas ele tem que ser uma outra pessoa distinta, não pode ser ele mesmo testemunhando dele próprio. Olha, outra questão. Quem mais testemunha de Jesus? Olha, os próprios cristãos. Só um segundinho, pastor. A própria igreja também é essa testemunha a mais para certificar o ministério de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 27 de João 15. Além do Espírito Santo que testificaria dele, ele disse assim dos apóstolos: e vós também testificareis de mim, pois estivestes comigo desde o princípio. Ou seja, o Pai é essa segunda pessoa que dá testemunho do Filho, o Espírito Santo é essa terceira pessoa que dá testemunho do Filho, fazendo o seu testemunho verdadeiro, e a igreja também é a testemunha do Filho, porque estivemos com ele, somos o seu corpo, conforme Atos capítulo 1, verso 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A igreja é constituída também numa testemunha coletiva em favor do messianado de Jesus. Então, se nós não entendermos a divindade obrigatoriamente com a pluralidade de pessoas, o irmão está confundindo natureza com personalidade. Quando falo de natureza, ela é una mesmo. Jesus é o mesmo Deus que o Pai, que é o mesmo Deus que o Filho. Mas se não houver diversidade de pessoas nessa essência, nós não conseguimos resolver a apresentação bíblica do Deus verdadeiro. Aonde o Deus verdadeiro, eu já falei, que é Jesus. E aonde na Escritura está escrito que o Deus Trino é o Deus verdadeiro? Por favor. Bom, então essa pode ser sua pergunta, segunda resposta. Isto. Sua segunda pergunta, perdão. Qual resposta? que é a pergunta? O senhor pode repetir, por gentileza? Tem. A sua segunda pergunta. Onde? Aonde está escrito? A Escritura afirma, aonde os profetas testificaram, que era o testemunho de Jesus, como você falou, e os apóstolos testificaram que o Deus da Bíblia são três pessoas. Onde está escrito? Bem, 3 minutos, missionário. Nós vamos encontrar nas Escrituras diversos textos bíblicos falando do Pai como Deus, diversos textos bíblicos falando que o Filho é Deus, Jesus Cristo é Deus, e que diversos textos bíblicos que o Espírito Santo é Deus. Quer dizer que são três deuses? Não. O senhor está afirmando são que é três pessoas. Mas não, é o testemunho das Escrituras. Você está falando três pessoas. Não, são três deuses. Não, meu irmão. Nós estamos falando de diversidade de pessoas e não diversidade de natureza. O senhor afirmou que o Filho é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Afirmou, sim. Eu afirmei, com base nas Escrituras, que essas pessoas divinas, elas são chamadas de Deus na Bíblia. Mas, pelo fato da Bíblia não aprovar o politeísmo, nós somos forçados a entender que, no caso, essa diversidade está na personalidade de Deus e não na sua essência. Porque você encontra textos bíblicos em que o Filho é apresentado como Deus, o Espírito Santo é apresentado como Deus e o Pai é apresentado como Deus. Ok, mas não são três deuses. Aí você... Então não é verdade a afirmação. Não, calma aí. Só que aí a Bíblia apresenta também situações em que essas três personalidades aparecem no mesmo contexto, como o batismo de Jesus, por exemplo, em que Jesus está ali como filho, descendo as águas para ser batizado. O Espírito Santo informa, numa aparência de pomba, ele não é uma pomba, um passarinho, mas na aparência de uma pomba, ele aparece ali no texto, e uma voz do céu que diz: este que está descendo as águas é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ou numa situação única, num único contexto, três personalidades distintas. Não estou falando de três deuses, estou falando de três pessoas. Pomba pessoa? Três pessoas, meus irmãos. Nós não estamos aqui misturando personalidade. Nós estamos falando de uma mesma essência. É aí que está o grande mistério da Trindade. Nós podemos dizer que nós não entendemos. Isso é bom que o telespectador saiba. Dizer que você não entende a Trindade é até uma confissão de humildade.
porque há diversas coisas que nós não entendemos e não deixam de ser verdadeiras como são pelo fato de eu não entender. Agora, o problema que nós estamos encontrando é essa essência plural de Deus, com base no vocábulo Elohim, com base no vocábulo Errad, da unidade de Deus composta, a Bíblia apresentando personalidades diferentes numa mesma situação. Então, como é que nós... por isso que nós apelamos para a fórmula trinitária. Porque não há outra fórmula. Tá, não, deixa ele terminar, o senhor vai comentar. Eu concluí, meu tempo acabou. Acabou? Então, agora sim. Pastor José, seus 3 minutos. Os teólogos trinitarianos, eles forçam a barra, como você falou, que apelou para colocar a trindade dentro da Bíblia. Só que dentro da Bíblia não tem espaço para outro Deus. Jesus já encheu tudo. A Bíblia diz que Jesus é o Deus verdadeiro, Jesus é o verdadeiro Deus. Se é que existem outros deuses, são falsos. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 1 João 5, versículo 20. Então, amados, não tem espaço para outro Deus dentro da Bíblia. Jesus é o Deus da Bíblia. Está escrito, Jesus disse, as Escrituras testificam de mim. De mim. Está no singular. Não é de nós. Moisés, como o irmão citou Moisés, falando, façamos homem nosso mais nossa semelhança, você citou Moisés. Moisés não testificou da trindade ali. Jesus disse, vocês crescem em Moisés, vocês criam em mim, porque Moisés escreveu ao meu respeito, não foi a respeito da trindade. Mas com quem Jesus falava? Com quem Deus falava usando o verbo no plural? Deus falava com os seus atributos, porque Deus não conhece outro Deus. Mas atributo fala, irmão? É claro, porque o atributo é o atributo de uma pessoa. Ele falava com ele mesmo? Quando Deus fez um juramento a Abraão, ele jurou por quem? Por a primeira pessoa, pela segunda? Ele jurou por si mesmo, porque não tinha por quem jurar. Deus não conhece outro Deus além dele. Então, mas o irmão está falando da unidade divina, da base bíblica do monoteísmo. O irmão não está explicando essa diversidade que há na divindade. Eu creio, irmãos, no que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia, como o senhor sabe disso. Deus apareceu para Abraão como Deus Todo-Poderoso, apareceu para Jacó, apareceu para os patriarcas, apareceu para os reis, e apareceu para Abraão como seu amigo, como Deus Todo-Poderoso. Ele nunca se manifestou a ninguém como Deus Trino. Bom, agora é a sua vez de fazer a segunda pergunta. Tá. Bem, eu estou tentando aqui forçar o irmão a entender. Eu não estou forçando o texto bíblico. O irmão está dizendo que nós forçamos a barra para colocar a trindade na Bíblia. Pelo contrário, a doutrina trinitariana, ela exala das Escrituras e a gente tem que lidar com esse problema. Com essa questão. Né? Conforme eu disse, essa pluralidade de pessoas e a Bíblia, ao mesmo tempo que a Bíblia nega a diversidade de deuses. Então, se não há mais do que um Deus, mas há mais do que uma pessoa, a gente só pode chegar na fórmula trinitária. Esse é o ponto. Mas veja bem como que é complicada a visão unicista, pastor. 1 João capítulo 2, verso 1, diz que Jesus, que é uma pessoa, o irmão admite isso, ele faz o papel de advogado diante do Pai. Só pode ser uma outra pessoa. A não ser que ele mesmo, no espelho, faça uma defesa nossa. Né? Mateus capítulo 10, verso 32, Jesus disse que confessaria o nosso nome diante do Pai. Só pode ser também de outra pessoa, que ninguém confessa diante de si próprio. Né? Estevão, ao morrer, Atos capítulo 7, 54, ele viu o céu aberto e viu Jesus em pé. Isso, olha, pós-ressurreição. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Apocalipse 21 e 22 e Apocalipse 22 e 3, eu não vou ler aqui os textos bíblicos por causa do tempo. Mas versículo 21 e 22 fala do céu como existindo 2 tronos. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. João viu 2 tronos no céu.
E diz que não há templo no céu, porque o próprio Deus e o Cordeiro é o templo na eternidade em que habitaremos. Ainda no capítulo 3, verso 12 de Apocalipse, João afirma, Jesus está ali falando, né, na sua primeira pessoa, dizendo que ele escreverá o nome de Deus no templo e o seu novo nome. Além do nome de Jerusalém, ele escreverá o nome de Deus e o seu novo nome. Eu pergunto por irmão, se é apenas uma pessoa, nós estamos falando agora, não de agora, ou durante o ministério de Jesus, nós estamos falando da eternidade, ou seja, o futuro eterno dos salvos. Como entender uma única pessoa havendo dois tronos? Como há apenas uma pessoa na divindade, se haverá dois nomes? Porque se é o nome de Jesus que se curva, né? Todos se curvarão. Por que um outro nome? Além do novo nome dele, mas há um nome de Deus escrito no trono. Será que o nome do Pai vai se curvar perante o nome do Filho? Eu vou fazer o seguinte, não vai dar tempo do senhor responder nesse bloco, tá? A resposta vem no próximo bloco, que é o definitivo do Vejam Só. Esse é o programa Vejam Só. O missionário Jamierson fez uma pergunta difícil para o pastor José Evangelista e ele vai repetir a pergunta agora, rapidinho, não precisa fazer todo aquele introito, né? Com base em 1 João 2:1, Mateus 10:32, Atos 7:52, 54, Apocalipse 21 e 22 e versículo 3, Apocalipse 3:12, mostra duas pessoas na eternidade, o Pai e o Filho, ou Jesus como Cordeiro e Deus. Fala de dois tronos. Estevão viu duas pessoas, no mínimo duas pessoas, Deus e Jesus em pé. Como é que o unicismo explica isso se não há diversidade de pessoas? 3 minutos. Entenda, eu não estou aqui colocando dois deuses, nem três deuses, nada. Estou falando de pessoas na divindade. Distinção de pessoas. Pode responder, pastor. Pois é. Olha, a Bíblia diz que Estevão viu Jesus em pé à destra. A destra é um lugar de poder. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai foi quem revelou. Jesus mostrou o Pai nele. Filipe me disse, me mostra o Pai, isso nos basta. Jesus disse, estou tanto tempo contigo, tu não me conheces. Quando você vê a mim, você vê o Pai. Em São João 10:30, eu e o Pai somos um. As palavras que eu digo não falam de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. O Pai está em Jesus. O Pai está no Filho. A Bíblia diz. O Pai está no Filho. Quando o Filho está em pé, Deus está em pé, porque o Pai está no Filho. Porque o Pai é o Espírito Santo. O Pai não é uma pessoa independente. Deus é Espírito e esse Espírito é Santo. Esse é o Pai de Jesus. E no Apocalipse, aquela questão dos dois tronos? Dois tronos. A Bíblia não fala em dois tronos, fala do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro que a Bíblia se refere é o Filho, Jesus Cristo. Mas não tem Não tem dois tronos. João viu o Senhor assentado no só trono. Uhum. No céu não tem dois tronos. Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Os querubins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, cobriu os olhos, cobriu a face, com 2 voavam e proclamavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor, e não os senhores. Quem é o Senhor dos exércitos em Salmo 24, verso 10? Levantar o porta a vossa cabeça para quem entra o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, que aqueles que eles crucificaram eram o Senhor da Glória. Então, não existem dois tronos no Apocalipse? Não existem dois tronos. E os nomes? Não existem dois nomes, porque o nome do Pai foi dado ao Filho. Jesus disse, eu vim no nome do meu Pai. Concluiu? Concluí. Tá bom. Agora o senhor pode comentar, missionário. Nós precisamos citar a Bíblia, irmão. Ué, e a Bíblia mas ele não está sendo fiel ao texto bíblico, desculpa. Dentro do seu linha de raciocínio trinitariano. Não sou eu. É o texto que está dizendo. Vamos ler? Olha, Atos capítulo de número 7, falando da visão de Estevão, diz assim, ó: estando ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ou seja, a glória. A presença de Deus estava no céu e enchia todo o céu. Essa é a expressão da glória de Deus, é a presença de Deus.
e Jesus, que estava à direita de Deus. Deus. À direita, um lugar de poder. Não duas outra pessoas, versão um do diz lado, outro do outro. a destra. E a destra, nós precisamos ser fiel ao original. Designa que está ao lado de alguma outra coisa. É o texto bíblico que está dizendo. E aí, vamos ver se nós entendemos certo, porque agora nós vamos ouvir o próprio Estevão dizendo, aqui é a narrativa de Lucas, que escreveu Atos. Agora, o que é que o próprio Estevão disse? Versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ou Jesus, o Filho, que está em pé à mão direita de Deus. Não tem como fugir do texto. É Deus e Jesus. Ele viu duas pessoas. Mas ele não viu duas pessoas separadas. Ele viu Deus em Jesus. Não é o que o texto diz. Não é o que o texto diz. Agora você imagina. Não, peraí. Agora, lá, Apocalipse, Apocalipse 22, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ou seja, na Nova Jerusalém não haverá mais maldição, eternidade. E nela estará o trono de Deus, e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Trono de Deus e do Cordeiro. Eu estou dizendo que o Pai está no Filho. O trono do Pai é o trono do Filho. Mas isso que o senhor está dizendo, não é o que o texto está dizendo. É o que a Bíblia diz, que Jesus diz, eu e o Pai somos um, e não dois. Repete o texto aí, por favor. Apocalipse 22, versículo 3. Diz o quê? Que é o trono... Não, lê de novo. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela, ou seja, na Nova Jerusalém, o contexto está dizendo da Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. Tá. Irmão, não tem como fugir. Agora, eu e o Pai somos um? Desculpa. Jesus disse, orando no capítulo 17 de João, e versículo 17, dizendo, orando ao Pai, ele só pode estar orando a outra pessoa, que é um outro problema para o nicismo, Jesus no capítulo 17, ele orando para ele mesmo. Parece um ventríloco, né? Ou parece um teatro. Humana falando com a natureza divina. Não é o que está dizendo, isso aí o senhor está dizendo. Espírito de Deus. Isso aí o senhor que está dizendo. O que o texto está dizendo, que ele está orando ao Pai, e ele diz assim, o Pai, para que nós sejamos um. Eu pergunto, o senhor é a mesma pessoa que o presbítero da sua igreja? Mas há uma diferença entre Deus e o ser humano. Você não pode trazer a lógica. Se ele está dizendo, eu e o Pai somos um, isso significa ser a mesma pessoa? Se ele diz que nós temos que sermos um, então toda a comunidade cristã é uma pessoa só. Isso aí está falando de unidade unida, não de unidade numérica. Porque quem vê a mim, não vê minha esposa, ela é uma unidade unida comigo. Mas Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Para se ver o Pai, é só na face de Jesus Cristo. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar para a terceira pergunta. O telespectador está acompanhando, ele vai tirando as suas conclusões. E depois os irmãos vão ter que responder os e-mails que eles vão mandar para vocês. Tá bom. Pastor José Evangelista, é a sua vez de fazer a terceira pergunta ao irmão Jabierson. Terceira pergunta. Terceira. Eu pergunto para o pastor, onde está escrito a palavra Trindade na Bíblia? Desculpa, irmão, mas estou acostumado já a lidar com uma pergunta, mesma pergunta vinda das Testemunhas de Jeová. Em diálogos, a gente trabalha com a evangelização de adeptos de seitas, e as Testemunhas de Jeová é comum, eles têm uma publicação, deve-se crer na Trindade, um ataque ferrenho a essa ortodoxia bíblica cristã, e faz uma confusão danada dos termos, mistura personalidade com natureza, pessoa com individualidade, etc. E a pergunta que eles fazem é essa, há a palavra Trindade na Bíblia? Essa pergunta não pode ser séria, porque vários outros conceitos bíblicos também não aparece a palavra na Bíblia, né? Essa é simples de responder. Por exemplo, monoteísmo. O irmão está afirmando textos bíblicos, e todos os textos bíblicos que o senhor está citando, eu creio neles e são base para o monoteísmo cristão. Você não tem dificuldade para crer no monoteísmo? A palavra monoteísta não está na Bíblia. O irmão crê na pré-existência de Deus, ou na sua presciência, ou na sua onipresença,
são atributos de Deus. Nenhuma dessas palavras estão na Bíblia. Então não é assim, não se faz teologia a partir de encontrar palavras na Bíblia. Se faz teologia a partir de uma leitura de texto e contexto. Eu sei, não, né? O senhor vai comentar depois. Depois o senhor comenta. A partir de texto e contexto. Então, a partir de textos e contextos, evidências lógicas, evidências linguísticas, evidências textuais, que é o texto explicando o contexto, nós enxergamos a Trindade e ela é uma doutrina bíblica. Como monoteísmo também. O conceito do monoteísmo está na Bíblia, não tem a palavra. O conceito de onipresença está na Bíblia, mas não existe a palavra onipresença. Aí eu apelo aqui até para professor com quem estudei muito tempo, aprendi muito, o pastor Natanael Rinaldi, né? Que ele até coloca nos seguintes termos: os planetas existem, né? Antes de darmos eles o nome. A astrologia dá o nome para Júpiter, Júpiter já existe. Marte existe muito antes de eu chamá-lo de Marte. Então, uma coisa existe antes de nós designarmos. Então, a Trindade existe independente do termo na Bíblia. Agora sim, o senhor pode fazer os seus comentários. 3 minutos. Quer dizer, irmão, que os filósofos trinitarianos têm essa autoridade, essa capacidade para dar o nome para Deus? O senhor tem 3 minutos para comentar. Porque a Trindade não está na Bíblia. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra não se encontra na Bíblia. Ela não veio no ensinamento de Deus, como o senhor falou. É uma conclusão da teologia trinitariana. Porque, por exemplo, você sabe muito bem que a Trindade é uma patente da Igreja Católica, porque foi eles que criaram essa doutrina. E talvez o Papa não cobra tributo dos trinitarianos, porque ele se considera o pai de todos os trinitarianos. Como Abraão é o pai dos unicistas, dos que creem na palavra de Deus. Então, irmãos, isso é o que eu pergunto para o senhor. O senhor diz que crê no único Deus. Me explica como o senhor pode crer no único Deus e crer em 3 pessoas da divindade, 3 deuses divididos. Eu não explico. Bom, deixa eu só pedir para o irmão complementar seu comentário. Sim. Que o irmão Jamierson fez algumas colocações que o senhor não abordou. Por exemplo, outros termos que certamente o senhor crê como verdadeiros não aparecem na Bíblia, não é? Como a onipresença de Deus. Qual foi o que você citou? Onisciência não existe. Onisciência monoteísmo, de Deus, milênio não existe. Mas, vê, irmão, o nosso assunto aqui, quem é o Deus da Bíblia? Não, eu sei. Eu não estou falando de coisas criadas, estou falando do Criador. Não, o senhor usou o argumento de que a palavra Trindade não existe e que, portanto, teólogos inventaram essa questão da Trindade. As palavras onisciência, onipresença, também não aparecem na Bíblia, mas o senhor crê que elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Não são? Pois é. Então. Mas eu não posso crer em um Deus verdadeiro dividido em 3 deuses. Não, tá certo. Tudo bem. Porque a Bíblia não ensina sobre isso. Por exemplo, o irmão citou que os teólogos trinitarianos criaram a doutrina da Trindade. Como eu falei, ela é uma patente da Igreja Católica. Quero te perguntar ainda outra coisa, dentro desse comentário. Qual é a diferença que existe de fé de um padre católico que crê na Trindade para um pastor trinitariano? Porque a Bíblia diz que há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Qual é a diferença? Tá, vou arquivar essa pergunta para o fim do programa, tá? Agora é a sua vez de fazer a pergunta. Como a minha pergunta é bem rápida, aqui é a terceira, né? Pergunta que estou fazendo. Só vou sugerir ao irmão ler os principais historiadores. Um que está muito bem publicado no Brasil, Russos Gonzalez, um dos maiores historiadores contemporâneos. Cubano, né? Respeitado não só no meio cristão, ele é um acadêmico, de modo geral. Ou qualquer uma outra obra de história, o irmão não vai encontrar essa informação que a Trindade foi criada pela Igreja Católica. A doutrina da Trindade é um conceito que veio se desenvolvendo desde o Novo Testamento. Eu admito que a fórmula trinitária
como quase todas as doutrinas que o senhor crê hoje, quase todas as doutrinas cristãs, como nós sistematizamos hoje, o que a teologia sistemática publica, esboça, a gente prega no púlpito, quase todas as doutrinas não estavam muito claras na igreja primitiva. Elas foram conceitos que foram ganhando força e até se estabeleceram. Até que se estabeleceram. Então, afirmar que a doutrina da Trindade foi criada pela Igreja Católica, a Testemunha de Jeová também faz isso, citar o Concílio de Nicéia em 325, nada disso tem prova histórica. Eu estou desafiando qualquer unicista, qualquer unitarista que está na Testemunha de Jeová, que é um conceito distinto de unicismo. Unitarismo nega a divindade de Jesus. Unicismo ensina a divindade de Jesus e nega a diversidade de pessoas. Não é unicismo, irmão. Unicidade. É um termo, unicidade, que quer dizer uma forma única. Unicidade é o termo que poderia ser paralelo ao monoteísmo. Mas o unicismo é a que nega a personalidade plural de Deus. Nega a Trindade. Que nega a Trindade, tá? Então, assim, está jogado o desafio. Me provem, me tragam uma obra histórica que confirme essa informação não é verdadeira. O conceito de Trindade já existe séculos antes. Por exemplo, a própria palavra Trindade, pastor, foi criada por Tertuliano, que é do 2º século, ou seja, quase 150 anos do Concílio de Nicéia. Só completando. Tá. Inácio de Antioquia, os chamados pais apostólicos, Clemente de Roma e outros teólogos, Orígenes, Justino Mártir, todos eles já falavam em termos trinitários. É que a compreensão não era clara. Mas essa não é a minha pergunta, senão eu vou gastar meu tempo aqui. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o senhor. É o seguinte, na Antiga Aliança, posso fazer, né? A Antiga Aliança, como se dava a expiação de pecados? O judeu tinha que ir até o templo, levando um animal, de acordo com as suas posses, não precisa entrar em detalhes, mas precisava ter um sacrifício oferecido a Deus, através do serviço dos sacerdotes. Então lá ia um judeu com uma pomba, com uma ovelha, com um cabrito, seja lá o que for, brincadeira, né? Não podia ser um gato, né? Teria que ser um animal prescrito na lei, mas ele oferecia um sacrifício para expiação do seu próprio pecado. Essa é a Antiga Aliança. De bodes, ovelhas, carneiros, né? A Nova Aliança, ela é distinta da Antiga e superior. Porque ela está baseada no sacrifício do Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus no testemunho do João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus de verdade agora resolve o problema que o sangue de bodes e ovelhas não resolviam. Ok, então nós temos lá o judeu oferecendo sacrifícios através dos sacerdotes para expiação do seu próprio pecado. Na Nova Aliança, Jesus é o Cordeiro. Quem é o sacerdote? Ele mesmo. Ele é o sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele é o sumo sacerdote, ele é o próprio Cordeiro. Ele é oferta. Ele faz ele é a oferta e o Cordeiro. Moral de tudo, Jesus é tudo na Bíblia. Jesus é tudo. A pergunta que eu faço por mão é o seguinte: se não há outras pessoas da divindade, não estou falando outros deuses, estou falando outras pessoas nessa essência, a quem Jesus pagou o preço? A quem ele ofereceu o sacrifício? Se ele é o sumo sacerdote e é o próprio sacrifício, a quem ele ofereceu o sacrifício? A Bíblia explica muito bem a respeito dessas coisas. Olha, Jesus como Cordeiro, Jesus como sacrifício, Jesus como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz, como Deus da Bíblia. Você veja que Deus não tinha outra pessoa por quem ele oferecesse, e nem conheceu outro Deus, e nem conheceu outra pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus, ele ofereceu o sacrifício uma vez por todos, para cancelar os nossos pecados. Ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação.
Esse é o sacrifício de Jesus Cristo, oferecido pelos nossos pecados. Ele ofereceu para quem? Ele ofereceu para quem? O sacrifício? Ele ofereceu o sacrifício para pagar o nosso pecado, para pagar nossas culpas. Então, mas a pergunta do missionário era, se ele é o sacerdote e a oferta, o sacerdote ofereceu a oferta para quem? Ah, sim, entendi. A Bíblia diz que Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, a Deus como oferta e aroma suave. Mas então, é Deus ele mesmo, mas se Deus é ele mesmo, ele ofereceu para ele mesmo? Não, eu estou dizendo, não estou dizendo que Jesus é o Filho e que Jesus é o Pai. Estou dizendo que o Pai está no Filho. Jesus ofereceu para o Pai que estava nele. Bom. Que é o Espírito Santo. Então o senhor tem 3 minutos para comentar. A resposta do senhor é diferente da resposta bíblica. Desculpa, mas as escrituras, elas respondem essa questão de forma muito clara, muito objetiva. Como no Antigo Testamento, Deus recebia o sacrifício por mão dos sacerdotes, todo aquele sacrifício imperfeito, incompleto, que é apenas uma sombra do que haveria de vir. Então agora na nova aliança, pastor, Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou. Cristo Jesus, né? O Filho. E se entregou a si mesmo por nós, que foi o que o senhor disse. Foi o que eu citei. Em oferta e sacrifício a Deus em aroma cheiro suave. Foi o que eu citei. Ok. Versículo de número 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo diz assim: porque há um só Deus, né? É o que nós cremos, né? É monoteísmo, né? Eu sou monoteísta também. E um só mediador. Isto. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que é o qual se deu a si mesmo de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. Aí Hebreus, lá no capítulo 9 e versículo de número 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, falando da superioridade da aliança, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Foi realmente eu falei. Então, qual que é a conclusão teológica desse texto? Que Jesus, ou melhor, que a divindade, ela passa pela essa obrigatoriedade da diversidade de pessoas, porque uma tem que oferecer a outra. Ou seja, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Então Jesus não pode oferecer para Satanás. Existe igreja e teólogo que ensina que Jesus pagou o preço para Satanás. Não tem fundamento nenhum bíblico isso. Tem. Jesus também não pagou para o homem, para a humanidade, porque é a própria humanidade que está sendo redimida. Então ele precisa pagar para uma outra pessoa da divindade, para que a justiça de Deus seja satisfeita. Então, a doutrina da Trindade, ela é satisfatória nesse ponto, porque ela mostra o Filho como Deus verdadeiro, que se entrega, né, conforme Filipenses capítulo 2. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne, que ele se humilhou a si mesmo até a morte de cruz, né? E aí ele se oferece a uma outra pessoa da divindade, que é a pessoa do Pai, por obra do Espírito Santo, em sacrifício. Então ele paga a nossa dívida diante da justiça de Deus. Fora essa questão, ou melhor, fora da doutrina da Trindade, Jesus não tem para quem, o Jesus do unicismo, não tem para quem oferecer ou pagar o preço da nossa redenção. Nossa repórter deve ter ido lá com o Sarzedas, acho que foi lá mesmo, e perguntou para as pessoas. Às vezes elas são teólogos, às vezes não. A mesma pergunta do tema de hoje. Vamos ver as respostas. 3 pessoas em um único Deus ou um Deus em 3 formas? Deus em 3 formas, Pai, Espírito Santo e Filho, né, Jesus Cristo. Então os 3 são um só e eles vivem dentro da gente. É um único Deus, é como um ovo. Tem a clara, tem a gema e tem a casca. É um só, mas são 3. Assim é Deus.
Eu acho que é um Deus em 3 formas, creio que seja. Não vou falar 100% nenhuma, é o meu ver, acho que seja Deus em 3 formas. Um Deus, acredito em 3 formas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ser a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 pessoas em um Deus, no meu ponto de vista. É 3 pessoas em um único Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade. Pastor José Evangelista, nós estamos chegando ao final do programa. Queria saber do senhor o seguinte: essa noção de que Deus se apresenta de 3 formas diferentes, está correta no seu ponto de vista, unicista ou não? Olha, Deus se manifestou de 3 formas. O Deus Criador, que é Jesus, criou todas as coisas. O Deus Salvador, a Bíblia diz em Osés capítulo 3, capítulo 13, verso 4, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, porquanto não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 diz: Simão Pedro serve à porta de Jesus Cristo e aqueles que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador. E Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. É Deus manifestado na forma de Espírito. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Agora, como o irmão crê, conforme estavam a opinião dos irmãos, que Deus é 3 em 1, ou é deixou isso bem claro. Ou 1 em 3. Ele deixou bem claro que é 3 em 1. A fórmula trinitária indica a pluralidade são termos que são mais teológicos, mas a gente precisa utilizá-los porque eles são os mais apropriados, né? Pluralidade de pessoas e unicidade ou unidade de natureza. Eu sei. Esse é o conceito trinitário, não são 3 deuses. Aí a Testemunha de Jeová até indicam assim: a religião romana primitiva ensinava 3 deuses, a religião egípcia 3 deuses, a religião hindu são 3 deuses, então os cristãos se inspiraram na doutrina da Trindade. Não é verdadeiro. Simplesmente não há fatos históricos sobre isso. Nenhuma religião pagã antiga ensinou o conceito de Trindade, que é esse que eu estou dizendo: unidade e diversidade de pessoas apenas. Todas são triteístas, ou seja, falam claramente em 3 deuses distintos. Vamos chamar, por exemplo, a Trindade hindu. E é até curioso, Heber, que a Trindade hindu, ela quase que é um unicismo. É um fato curioso que poucos conhecem. Há um conceito dentro da teologia hindu do Trimurti. O que é Trimurti? Trimurti é a manifestação cognoscível, ou seja, que se pode conhecer, de um Deus impessoal e absoluto, que é Brahma. Ou seja, Brahma é um Deus absoluto que não se pode conhecer, que não se pode revelar como ele é exatamente. Aí ele se manifesta na pessoa de Brahma, de Shiva e de Vishnu e de Shiva. Ou seja, Brahma é o Deus da criação, Vishnu é o Deus da conservação e Shiva é o Deus da destruição. São 3 manifestações que se materializam dessa divindade. Quase que é o unicismo hindu. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou? Eu quero fazer a última pergunta para o irmão. Ele só vai poder responder pela internet. Qual que é a pergunta? A pergunta é essa. Me diz, é Deus 3 em 1 ou 1 em 3? É um corpo com 3 cabeças ou é uma cabeça com 3 corpos? Vamos fazer o seguinte: todo mundo responde pela internet. Aliás, o pastor José Evangelista, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, e o missionário Jamierson Oliveira, ambos estão à sua disposição para responder perguntas, atender palestras. Inclusive, se me permite, eu tenho uma tabela que mostra
os atributos dessas 3 pessoas separadas, com a base bíblica, a relação de versículo relacionando a unidade das pessoas. É uma tabela completa que prova biblicamente. É só pedir para ele que ele manda. Vamos Busca lá pelo Facebook ou pelo e-mail que está no site. Vamos lá pro sorteio da grade, que eu estourei o tempo. Lisael, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Parabéns, Lisael. Nós nos veremos no próximo Vejam Só. Muito obrigado pela sua audiência.